Vaza Jato versus Lava Jato. A maior operação policial da história do Brasil, com bilhões de recursos recuperados, centenas de pessoas presas, dezenas de processos, encontra um momento delicadíssimo com a divulgação das conversas internas entre procuradores, juízes, delegados, inclusive alguns jornalistas. A Vaza Jato, trazida pelo Intercept Brasil, começou há algumas semanas, vem crescendo a cada dia, mesmo depois dos depoimentos de Moro no Senado, na Câmara, e as discussões continuam. Hoje teve um novo vazamento, agora pela Veja, em parceria com o Intercept, que mostra informações, no mínimo, delicadas. Então, para discutir os aspectos penais e constitucionais dessa matéria, estou aqui com a doutora Giovana Gersel, especialista em Direito Penal e Processo Penal pelo IDP Brasília. Meu nome é Fábio Lima, sou especialista em Direito Público, graduado pela Universidade de Brasília, e nós vamos discutir também os aspectos constitucionais dessa situação. Liberdade de imprensa, proteção de dados, prova ilícita, anulação de operações. Será que o Lula pode ser solto? Será que outros presos pela Lava Jato podem ser soltos? O que você acha disso? Nós estamos aqui para botar a opinião técnica. A opinião valorativa eu deixo para você nos comentários. Giovana, do ponto de vista do processo penal, da ideia de suspeição e anulação de processo, o que você acha que pode ocorrer? Então, de acordo com o nosso Código de Processo Penal, se o juiz ele é suspeito, e nesse caso do Moro, o que poderia se aplicar era o fato dele aconselhar uma das partes, porque de acordo com as supostas mensagens vazadas pelo Intercept, ele aconselhava muito o MPF, ele praticamente atuava como um chefe, né, dos procuradores para poder ter essa produção de provas. Caso essas mensagens elas sejam autenticadas, se confirme que elas realmente existem, né, de fato, poderia se considerar que ele foi suspeito e uma das consequências possíveis disso é a anulação do processo. Mas, entretanto, no momento a gente tem mais especificamente voltado ao processo do Lula. Então, não vejo como anular, por exemplo, toda a Lava Jato por conta dessas conversas, a não ser realmente que se comprove que essa suspeição dele acabou interferindo em todos os outros casos da Lava Jato, que foi uma operação imensa. Agora, seria um argumento forte, porque o padrão de atuação seria irrazoável pensar que é um padrão que existiu em um caso e não existiu dos demais. Sim, exato. Mas também temos que analisar com um pouco de imparcialidade, no sentido que quando você vai entrar com essa ação de suspeição, você precisa comprovar a suspeição do juiz. Por enquanto, no nosso Código de Processo Penal, no nosso Código Penal e na nossa jurisprudência, não se aceita publicação de jornal como uma prova. Então, eu não poderia simplesmente pegar o que um jornal publicou e falar que isso é uma prova dentro de um processo. Precisaria que a gente se comprovasse a autenticidade dessas mensagens, que elas realmente foram enviadas do celular do ministro Sérgio Moro, que elas realmente fossem enviadas do celular do Deltan Dallagnol. Que a prova é autêntica, né? Que você consegue verificar a cadeia de produção da prova, que não houve manipulação nesse meio tempo. Exatamente, e uma das pouquíssimas maneiras que teria de se fazer isso seria pedir o telefone de Sérgio Moro, e ele não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo. Então, tem também essa dicotomia do será que eles vão anular esse julgamento por causa dessas supostas mensagens, que nós ainda não sabemos se as mensagens elas são de fato autênticas, parecem ser, mas não sabemos, até porque a origem dessas mensagens decorre provavelmente de um ato ilícito, né? A quebra do sigilo telemático não pode ser determinada obrigatoriamente? Se ele fosse réu, por exemplo? Poderia ser determinado obrigatoriamente. A questão é saber se o STF vai querer fazer isso no julgamento de habeas corpus. Sim. E é interessante pensar também porque hoje Moro não é réu. Sim, ele é juiz, né? Moro não é réu e, teoricamente, não haveria crime. Haveria uma série de ilicitudes no âmbito da lei orgânica da magistratura, do código de ética da magistratura, porque, acima de tudo, o juiz tem que ser independente. E essa independência ela é interpretada tanto ativa como passivamente. Ele não deve se imiscuir no trabalho de terceiros, nem deixar terceiros se imiscuírem no dele. Isso está atinente, inclusive, ao princípio do juiz natural, ao princípio do devido processo legal, de que a posição do juiz é de receber as informações
dentro do processo, lidar com elas e expressar-se. Quando a gente vê essas manifestações de hoje na revista Veja, se verdade forem, chega a ter o posicionamento do então juiz dizendo: se houver uma delação do Eduardo Cunha, eu sou contra, sem ter visto nada da delação. Então isso seria uma quebra muito profunda do princípio da inércia judicial. O judiciário ele tem que ser movido, ele tem que ser instigado, ele não pode instigar. E é isso que tem chamado muita atenção. E aqui os críticos da operação, é uma crítica que eles já faziam, Sim. olhando simplesmente os atos a posteriori. E agora a gente tem possivelmente o outro lado, a gente tem o início desse processo, a gente tem a fabricação. É uma situação extremamente delicada, porque sejamos ou não a favor da Lava Jato e todos somos contra a corrupção, a gente não pode achar normal um juiz tomar parte no posicionamento do Ministério Público. Sim, o conteúdo dessas mensagens é extremamente preocupante. E uma coisa que é mais preocupante ainda foi até a própria declaração do Moro, que caso essas mensagens fossem autênticas não teria nada demais. Não, muito pelo contrário. Elas têm muita coisa demais. Um juiz ele não pode mandar a Procuradoria da República produzir provas para ele, apresentar tal prova ou até orientar a, por exemplo, essa sua colega ela não é muito boa de sustentação oral, troca. O juiz ele não deveria ter esse condão. Não tem esse papel. Não tem esse papel. O papel dele é julgar com base nas provas que tem dentro dos autos. E isso é muito preocupante porque a gente entra nessa questão de será que os fins justificam os meios? E um ponto relevante, que a sociedade ela não é obrigada a conhecer todos os detalhes do direito. O direito brasileiro é extremamente complexo e tanto que os advogados têm que se especializar para ter uma posição firme em determinada área. Acho que a gente poderia falar um pouco da divisão de papel, o que é um delegado de Polícia Federal, o que é um procurador da República, o que é um juiz federal. Explicar um pouco isso, porque eu acho que é a dificuldade de compreender essa diferença que faz com que algumas pessoas achem normal o que está acontecendo. O que você pode dizer pra gente sobre isso? Então, a ação, ela normalmente começa ou por requerimento do Ministério Público ou por requerimento de algum interessado quando é uma ação privada. Certo. Nesse caso, começou teve as investigações pela polícia, teve requerimento do Ministério Público, e aí a polícia... Que é a denúncia, né? Que é a denúncia, o Ministério Público denuncia e começam essas investigações. A polícia, ela tem essa obrigatoriedade de alimentar o inquérito policial. Então, realmente, no inquérito você não vai ter contraditório, você não vai ter ampla defesa, você realmente vai ter essa busca, essa colheita de provas. O que chamam de fase inquisitorial, né? Fase inquisitorial, exato. E o Ministério Público, ele vai ser responsável por tentar tutelar os direitos difusos e os direitos da sociedade. Então, por exemplo, no caso de uma corrupção, é um crime patrimonial contra o Estado, contra o ente público, é por isso que o Ministério Público acaba agindo nesses atos. E aí o Ministério Público vai tentar, se tiver indícios de autoria e materialidade, ele vai tentar conduzir essa investigação, ele vai tentar conduzir o processo e tentar provar, pelas provas que já foram colhidas pela autoridade policial, que essa pessoa, esse réu, cometeu esses crimes. O juiz, o papel dele é analisar as provas e os argumentos da defesa. Unicamente. O juiz ele pode até pedir produção de algumas provas caso ele queira se convencer, mas esse pedido de produção tem que ser dentro dos autos do processo. Formal. Então, o fato de que o juiz conversava fora dos autos o juiz não pode fazer nunca isso, conversar fora dos autos do processo com um procurador ou com um advogado da outra parte qualquer que seja e exigir provas dele por fora dos autos. Isso não pode ser realizado. Aqui cabe também uma diferença que o atual ministro Moro colocou na sua defesa no Senado Federal, de que é normal conversar com as partes. Acho que a gente tem que lembrar também, pessoal, a diferença entre o despacho que o seu advogado, que o promotor pode fazer em audiência com o magistrado, isso é normal, é um direito da advocacia, com ficar trocando mensagem à parte e, mais importante, direcionando, né? Nós fazemos aqui no escritório, quase diariamente, ir aos tribunais para explicar viva voz aquilo que já consta da petição. E o juiz pode até adiantar ou não algum posicionamento, a tendência é que não adiante,
E aquilo serve para reforçar a sua posição, reforçar a urgência da causa, é da diligência normal do advogado. Outra coisa, e aí cabe a gente lembrar também o princípio da independência. Tanto o Ministério Público quanto o Judiciário estão submetidos ao princípio da independência. E eles têm a obrigação de resguardar a própria independência nos seus respectivos códigos de ética e nas suas respectivas leis orgânicas. Então, quando um procurador da República, aceita de um juiz que lhe seja determinado a hora para entregar uma petição, que lhe seja determinado quem é que vai fazer determinado ato, ele está quebrando a própria independência. E aí fica uma posição mais delicada dos procuradores, porque eles continuam sujeitos ao seu código de ética. Sim. Eles continuam sujeitos ao controle do CNMP, na corregedoria do Ministério Público Federal, que é uma situação muito mais delicada. O Moro saiu da magistratura. O Moro agora é um ex-juiz, não tem mais nenhum direito de magistrado. Mas o que é que a gente pode acrescentar sobre isso quanto ao conceito de suspeição e essa questão da nulidade de prova? A gente falou um pouquinho disso no começo, e você estava me lembrando antes do projeto da lei anticorrupção, anticrime, que o ministro Moro encaminhou ao Congresso, sobre validade de prova ilegal e etc. Então, já tem um entendimento jurisprudencial que a prova ilícita ela pode ser utilizada no benefício do réu. Certo. Então, por exemplo, se comprovar que essas mensagens elas são verdadeiras, mas apesar disso elas foram adquiridas por meio de um hacker, ou seja, de uma forma ilícita, porque a única maneira lícita de conseguir isso seria por uma autorização judicial. Certo. O Lula poderia utilizar essa prova para a defesa dele, mesmo sendo ilícita, porque isso está dentro da nossa jurisprudência. Agora, conforme eu também tinha dito anteriormente, nossa jurisprudência não aceita apenas publicação em veículos de notícia como prova. E o projeto anticrime tem essa leve ironia que o nosso ministro Moro propôs que pudesse ser utilizado como prova essas publicações de grande notoriedade. E também tentou, digamos, aumentar o valor da prova ilícita quando ela é para o bem comum, né? É curioso porque nós tivemos um caso bastante rumoroso já alguns anos atrás do ex-senador Demóstenes Torres, que teve conversas com um bicheiro conhecido, o Carlos Cachoeira, vazadas, à época, salvo engano, na revista Época, com perdão da repetição, e essa revista foi base para ele ser condenado no Conselho de Ética e no plenário do Senado Federal e perder o cargo. Posteriormente, já no final de 2017, começo de 2018, o Supremo anulou a perda do cargo do Demóstenes, dizendo justamente isso, que simplesmente estar numa revista não é prova. É esse caso que você estava colocando. E isso gera uma sensação de impunidade terrível. Mas, por outro lado, se a gente muda esse entendimento, a gente pode gerar agora, novamente, impunidade. Porque se a gente passar a aceitar, vai afastar alguém que foi condenado, e foi condenado em segundo grau, foi condenado em tribunais superiores. Então, é isso que é uma mensagem que eu acho que a gente tem que deixar. Que o cidadão, às vezes, ele tem o afastamento e a dificuldade de compreender a importância do direito fundamental. Porque o direito fundamental ele pode, em determinado momento, gerar uma sensação de impunidade, mas é também ele que permite a punição. Sem processo legal, não há punição válida. A punição se afasta. Então nós devemos sempre lutar para que esses erros eles sejam descobertos o mais rápido possível e não se propaguem. Sim, porque mais importante do que você até conseguir prender a pessoa é você conseguir manter a pessoa para cumprir aquela pena. Porque, por exemplo, a Lava Jato é processo importantíssimo no nosso país, mas se conseguirem anular os casos da Lava Jato por conta de erros processuais no meio do caminho, você perde a força do processo. E é sempre importante lembrar que o nosso Código de Processo Penal ele veio como uma resposta a uma época de ditadura que a gente vinha com um juiz inquisitorial, o juiz que ele já organizava o processo, que ele já julgava, que ele já tinha uma opinião, e com isso muitas pessoas que eram inocentes foram condenadas. Então a gente também tem que ter esse cuidado para que o juiz seja imparcial, porque às vezes o cidadão ele pensa que eu nunca
vou responder por um processo, eu sou um cidadão de bem, quem responde processo é bandido. Mas esse não é o caso, existem pessoas que são inocentes e acabam sendo condenadas, principalmente quando o juiz não é imparcial em relação às provas. E a gente precisa lembrar que ninguém é perfeito, ninguém é santo. Somos todos humanos. O juiz também é humano. Sim. E quem controla o juiz é a lei. Se o juiz não estiver limitado pela lei, ele vai ser um ditador. Se o presidente da República não estiver controlado pela lei, ele vai ser um ditador. E assim vale para todos. Então, para a magistratura, para o Poder Judiciário poder controlar os atos dos outros poderes, ele precisa também se controlar. Ele precisa também respeitar o poder dos demais poderes. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Uma última mensagem? Eu acho que em termos de processo penal a gente abordou, assim, praticamente tudo. Eu queria saber qual que é a sua opinião em termos constitucionais de como é que isso poderia ficar, dessa situação inteira. Bom, constitucionalmente, a liberdade é um princípio muito mais elevado. A liberdade está ao lado da vida. São os princípios constitucionais, são os meta-princípios, são a base sobre a qual se organiza toda a Constituição. E a gente, às vezes, eu tenho visto um debate no sentido de que tem ilegalidade para todo lado, então prende todo mundo. Na verdade, é o contrário. Quando o Estado, ele recebe uma espécie de procuração nossa em determinadas teorias para exercer a lei. Então ele pode prender, porque ele faz isso dentro da lei, dentro do processo. E o controle sobre o Estado tem que ser muito maior do que sobre o cidadão, porque o Estado sem controle é o fim da liberdade. Então, eu entendo que constitucionalmente tem que se dar o maior valor para a prova e tem que se buscar entender, porque a gente também tem que colocar uma situação do ponto de vista político, porque a Constituição é política, no final das contas, que é o papel do Intercept. Ele está trazendo tudo isso para a informação pública, mas eles já afirmaram que não vão entregar, que eles poderiam entregar esse material para a justiça, para ser validado ou não, e deixam o Brasil numa situação muito complicada, porque nós ficamos diante de fatos, de supostos fatos, aparentemente muito graves, e a nossa sociedade fica amarrada sem poder realmente atuar judicialmente contra isso, sem poder controlar, sem poder punir se tiver tido algum excesso, porque não tem a prova. Então gera um descrédito do judiciário, mas não permite que o judiciário use seus mecanismos de controle para punir o que tem ocorrido de ilegalidade. Então seria importante, seria cidadão, ainda que esteja dentro da liberdade de imprensa, que é também importantíssima, trazer isso aos autos. Mas aí isso vai gerar uma possível prisão do hacker, vai gerar outras coisas, porque a gente não sabe também o que aconteceu do outro lado. Então eu repito, ninguém é santo e vamos continuar acompanhando para tentar levar o Brasil para uma situação de mais ética, de mais respeito à lei, por todos os lados. Muito obrigado. Muito obrigada.